Fala aí, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao FGG, de volta ao jogo Grand Summoners. E no vídeo de hoje vou estar fazendo uma breve review sobre os tipos de personagens do jogo. No vídeo de hoje vai ser apenas sobre os DPS, não vai ser sobre o mais forte e do mais fraco, mas sim sobre os seus tipos de utilidades, os que estão ultrapassados e os que estão no meta. Assim vocês terão mais facilidade de entender a capacidade do seu personagem e montar uma equipe apropriada dependendo da missão. E apresentando para vocês aqui eu tenho meu quadro de tier list que eu criei para dar uma ideia de como são os personagens do jogo. Evitando esse negócio de ETS, SS, isso não explica bem muita coisa. Aqui na primeira área tem personagens que vão servir para quase tudo. Não vai servir para tudo porque tem algumas quests específicas para excluir eles. Você pode colocar eles como seu DPS que não vai ter nenhum problema. Segunda parte aqui tem o demora, mas vai com tudo. Esses personagens precisam ficar estacando ou se auto-buffando para poder utilizar melhor seu dano. Personagens fortes. Personagens que você pode utilizar como seu DPS, não tem problema. Dá para usar porque o dano deles é mediano, mas ainda serve. Específicos são personagens que você pode colocar como seu DPS porque eles têm passivos contra certos tipos de elementos ou algo do tipo. Fraco, os personagens já foram bem ultrapassados mesmo. Ok, primeiro personagem da lista, vou estar utilizando o Barrick. Barrick é muito bom, alto dano crítico, consegue ajudar a equipe ainda com arte. Ele ganha auto regen de arte também quando ele entra em magia drive. Demora um pouquinho, mas só que não muito, então ele serve para quase tudo. Cestina, outro personagem bem autossuficiente, consegue ajudar a equipe com proteção, com suporte também. Ela pode também ajudar com altos buffs com a true art dela, além de ter um alto dano, serve para quase tudo. O inicial de fogo. Dark Celia tem que usar arte 5 vezes para depois utilizar o true art, mas depois de fazer isso tudo, ela estraga qualquer inimigo, mesmo que seja de alta dificuldade, além de ajudar a equipe com uma enorme quantidade de suporte. Dark Kane, ele é mais um sub-atacante mesmo, mas o dano dele não é algo de se jogar fora, dá pra usar. Colocaria ele no forte, ele dá pra usar. Bridge fica estacando o crítico com a passiva dele e depois ele pode ficar utilizando o True Art constantemente, que ele ganha arte conforme ele ataca com o True Art. Mas ele foi bem ultrapassado ultimamente. Bridge tá meio fraco. Ganon, ele é de graça. Não vou estar colocando muitos personagens de graça aqui, mas depois que ele ganhou o Awakening ele ficou bem forte. Caias ganhou um Awakening recentemente, mas só que todo o dano dele é apenas contra deuses e ele ainda tem que ficar estacando passiva. Ele é difícil de se usar, mas o dano dele é alto, mas ele é específico. Ginzo, o dano dele é altíssimo contra personagens de luz, além dele ter passivamente ignorar 100% da defesa do inimigo. Estranhamente, mesmo caso o inimigo não seja de luz, o dano dele ainda é alto. Saar ganhou Awakening recentemente também. Estranhamente o dano dele tá bem alto, mas ele também demora para estacar. Ele demora, mas vai com tudo, mas ele também é forte. Juno, ela é tipo uma Dark Celia, só que bem mais rápida. Ela só precisa usar o True Art uma vez para entrar no Demonic Eclipse e depois toma True Art, mas ela precisa de um healer. Fora isso, ela serve para quase tudo. Kisaragi, a ninja de fogo, precisa de suporte, não é o suficiente, mas o dano dela é bem alto, ela é forte. Yone, a famosa suicida, fica jogando vida fora, mas a barra de arte dela nunca desce.
Mas o dano dela infelizmente não é alto. Você pode buffar ela o quanto você quiser, que vai ser difícil conseguir dar uma boa quantidade de dano com ela. Então, infelizmente, ela é fraca. Marzex, de luz. Altos buffs, buffs eternos. Você fica se destacando eternamente. Mas demora muito e o benefício é pouco. Mas dá pra usar. Noel precisa das duas True Weapons, mas fora isso, o dano dela é bem alto, ela é bem forte. Regulus tá bem ultrapassado, mas só que o dano dele ainda é meio alto. Além dele dar crítico para toda a equipe. Ele dá pra usar. A Rain fica jogando vida fora para ganhar arte constantemente. O dano dela é bem alto, então ela é bem forte. Shuri precisa de muito suporte, mas a cada True Art ela ganha uma enorme quantidade de dano. Ela é bem forte. Vou colocar ela aqui. Tamai passou enorme quantidade de buffs e debuffs, além de ter uma boa quantidade de dano. Ela é forte. Ragna, que Gunbrave acabou de ganhar Awakening. Além de ser ótimo para dano crítico e dar burn nos inimigos, além de ter ganho uma True Weapon própria também. Você pode utilizar ele como seu DPS, vai ser bom. E um personagem bem antigo que Rishley tem um dano explosivamente alto, mas você precisa saber controlar a passiva dela, pois em 30 segundos você tem que conseguir destacar 5 símbolos para depois utilizar o True Art. Com esses 5 símbolos, o True Art dela dá um dano explosivamente alto, ela é bem forte. Hexerum tem um bom dano na True Art, além de ganhar uma barreira, pois o True Art dele custa parte do HP dele. Mas ele também tem roubo de vida quando o HP está baixo, ele é muito forte, também é um pouco autossuficiente, mas o dano dele não é lá essas coisas. Mas dá pra usar. Gol, um personagem bem antigo, que você pode colocar ele bem aqui junto com esses dois. Rishley, outra personagem bem ultrapassada, mas você pode utilizar ela ainda como seu burn, mas ela é fraca. Kaine tem chance de utilizar True Art 4 vezes seguidas, mas com os personagens atuais, com a enorme quantidade de suporte que temos, isso não é lá essas coisas. Além do dano dele já estar bem ultrapassado, então ele está bem fraco. Sly, personagem já meio antigo, ele tem alto dano, mas contra demônios e humanos apenas. Fora isso, o dano dele é mediano, mas ele é bem específico, graças aos seus buffs contra essas raças. Dark Marzex, mesma coisa do Marzex de luz, vou colocar ele até mesmo do lado do outro aqui. Grandes companheiros. Os buffs deles são diferentes, mas o dano deles é praticamente igual. Alvina, caso vocês queiram utilizar ela como seu DPS, ela tem alto dano contra personagens que estejam afetados com disease e congelamento. É bem difícil usar ela, vou colocar ela no específico, mas o dano dela ainda não é tão alto. Ifrit tem uma incrível facilidade de causar burn. Além de ficar dando burn nele mesmo, ele fica mais forte caso ele esteja afetado por burn. A passiva dele faz ele ter crítico automaticamente caso o inimigo esteja queimando. E o True Art dele tem uma boa quantidade de dano. Você pode utilizar ele como seu DPS, mas vai ter que ficar alternando entre o Art e o True Art dele. Mélia de água, com sua boa quantidade de buffs e debuffs, além de parar o tempo. O dano dela não é algo de se jogar fora. Você pode usar ela como seu DPS.
Aedes, mais um personagem de graça. Meio difícil de se farmar, pois a missão dela tem uma alta dificuldade. Fora isso, dá pra usar ela como seu DPS. Riviera, um dos personagens dos Knights of Blood. Ela tem uma alta quantidade de dano, mas você tem que utilizar o art dela 5 vezes para poder estacar crítico. Ela tem passiva para poder estacar essa passiva com mais facilidade, mas ela é conhecida como um canhão de vidro, pois a passiva dela faz ela receber mais dano em troca de uma boa quantidade de buffs. Fora isso, o dano dela é alto e é fácil de se spamar outro art dela. Luda, que Beric Espadachim, mais um dos Knights of Blood. Ele consegue ser autossuficiente pela sua boa quantidade de arte recebido na skill, além de ajudar a equipe com arte regen no art e alta quantidade de buffs de cura no True Art. Você pode utilizar ele em quase tudo. Vox, não preciso falar muita coisa, né? O favorito de muitas pessoas. Ele é extremamente autossuficiente, tem altos buffs de crítico para a equipe, ele tem passivas de dano crítico, ele consegue carregar a arte rapidamente, ele consegue curar a equipe, ele consegue buffar a equipe, ele é um tudo em um. Nem preciso falar muita coisa. Mizuki, a ninja de água, ela tem alto dano contra personagens de fogo, para isso o dano dela é mediano, então o dano dela é bem específico. Roy de Fogo, ele é um sub-atacante, na verdade, ele não é um atacante, mas o dano dele é extremamente alto. Então caso vocês queiram utilizar ele como seu atacante, vocês podem utilizá-lo à vontade, pois ele é forte. Vogue é mais um personagem que... A Mane, a ninja de luz, ela tem uma boa quantidade de dano crítico, então vocês podem utilizar ela como seu DPS, que ela é forte. Honoka é bem versátil, ela tem altos buffs para a equipe, mesmo para equipes de fogo, onde ela brilha mais. Eu diria que ela é mais específica do que dá para usar, mas vocês podem utilizar ela como seu DPS. Não vai ser muito forte, mas dá para usar. Orveu, Cross the Blaze, o dano dele é altíssimo, mesmo sem o dano dele ser crítico. Mas ele tem que utilizar a arte 5 vezes, assim como a Dark Celia. Então ele demora, mas depois disso ele vai com tudo. Luan, o último personagem que lançou do Cross the Blaze. Ele é extremamente autossuficiente, além de dar buffs de crítico para a equipe. E depois de destacar sua passiva, ele tem roubo de vida e mais dano aumentado. Vocês podem colocar ele na sua equipe como seu DPS, que ele vai servir para quase tudo. Verônica, DPS de água. Ela tem uma enorme quantidade de dano crítico, mas assim como a Riviera, ela também perde uma boa quantidade de defesa, além de receber mais dano dos inimigos. Signet, a máquina, é um servo do Cross the Blaze, ela também é um personagem de graça, mas ainda assim o dano dela é bem alto. Vocês podem utilizá-la como seu DPS caso vocês queiram, não haverá muitos problemas, mas apenas dá pra usar, ela não é lá tão forte. A Lulu, ela é bem difícil de se utilizar, pois o True Art dela é forte, ela tem altas passivas de dano contra boss gigante, mas ela faz sua equipe ficar recebendo mais dano, então ela praticamente faz você morrer. Eagle, mais um do Cross the Blaze, ele é um tanque, mas ele é um tanque DPS. Ele recebe dano para estacar dano e depois causar dano. Então, caso vocês queiram utilizá-lo como seu DPS, dá pra usar. Vai ser diferente, mas não vai ser ruim. Zoras, que ganhou Awakening recentemente também. Mas as habilidades dele são específicas contra apenas uma raça, então ele é bem específico.
Hack, em minha opinião, ele é mais considerado um subatacante, mas também tem muitos subatacantes que são mais fortes do que a maior parte dos personagens aqui. Mas caso vocês queiram utilizá-lo como seu DPS, dá pra usar. Toguro, altíssimo dano, além de ficar ganhando mais dano caso ele fique matando mobs. Caso você queira colocar ele na sua equipe, ele é bem forte. Ryuko acabou de ganhar uma boa quantidade de buffs após a volta do Kill la Kill. Caso vocês queiram utilizar ela, ela dá uma enorme quantidade de dano quando o boss toma break, mas o dano dela ainda não é tão alto fora disso, então ela é bem específica. Xion Natalina, o dano dela é altíssimo, vocês podem utilizar ela à vontade como seu DPS. Saitama, ele tem um dano altíssimo, não ajuda muito a equipe com buffs nem nada, ele só tem muito dano mesmo, mas os slots dele de armadura 5 estrelas fazem ele deixar a sua equipe com mais chance de sobrevivência. Rimuru de Ano Novo, autossuficiente, ele tem praticamente as mesmas habilidades do Vox, só que ele consegue fazer isso um pouco mais rápido, mas ele ainda não é melhor que o Vox, na minha opinião, mas ele serve para quase tudo. Sugimoto, ele é o medo de todo mundo no PVP. Fora isso, ele não é lá tão forte. Mas caso vocês queiram utilizar ele como seu DPS, dá pra usar. Milin, normal. Ela é a mesma coisa da Ryuko, mais dano caso o boss tome break. Mas ela tem uma enorme quantidade de dano por refletir dano no art dela. Vocês podem até mesmo achar vídeos de pessoas matando o boss instantaneamente só utilizando a arte dela. Mas fora isso ela não é lá tão forte, então eu vou colocar ela na área dos específicos. Goblin Slayer já recebeu alguns buffs. Ele começa a generar arte automaticamente para ele mesmo após alguns usos do TrueArt. E após isso ele se torna autossuficiente, além dele ajudar sua equipe também sendo o Breaker. Então, eu diria que ele serve para quase tudo. Sonic tem uma enorme quantidade de dano, além de ter a passiva de ganhar dano para cada porcentagem de crítico que ele ganha. Então, com uma boa quantidade de buffs, ele se torna extremamente poderoso. Ele é forte e pode ser utilizado muito bem em qualquer tipo de missão. A arqueira do Goblin Slayer é outro subatacante, mas os buffs de dano crítico dela não deixam ela de lado na área do dano. Além dela ajudar sua equipe com evasão, ela é muito boa, muito forte, vocês podem utilizar ela como seu DPS também. Filo, do evento do Herói de Escudo, ela está começando a ficar bem ultrapassada, mas o dano dela ainda é alto. Fora que Tate no Yusha pode voltar a qualquer momento, então espere alguns buffs vindo pra ela. Fora isso, ela é forte. Garou, mais um personagem do One Punch Man. Tem que ficar sacando passiva, mas logo após isso ele pode spamar TrueArt à vontade. O dano dele não é lá tão alto quanto os personagens dessa aba. Colocaria ele mesmo no forte, mas como ele demora mesmo, eu vou colocar ele junto com esses dois. Yusuke, mais um personagem bem forte logo de início, mas ele pode ficar sacando passivo utilizando a skill e o art constantemente, e depois disso, ele pode spamar TrueArt constantemente, que vai ajudar a equipe com art regen. Uma equipe focada nele seria muito boa, mas estacar dano com ele demora. Milin de Ano Novo, uma enorme quantidade de dano bem explosivo, além de ajudar a equipe com arte inicial e buffs para personagens de luz. Ela é bem forte, pode utilizar ela à vontade como seu DPS. Hijikata, um personagem de graça do evento do Golden Kamui, é bem fraco. Eu já não espero muitas coisas de personagens de graça. Raftalia, mais um personagem do Herói do Escudo. Ela tem a mecânica única de buffar personagens que estejam protegendo a equipe.
mas o dano dela não é alto. Mas caso vocês queiram utilizar ela como seu DPS, dá pra usar. E o Riei, que é bem forte, além de poder dar buffs para sua equipe de crítico. Vocês podem utilizar ele como seu DPS, que ele vai ter bem forte. E o último personagem que eu não quero deixar de lado é o Kurama. Ele é mais um subatacante suporte mesmo, mas o dano dele também não é algo de se jogar fora. Então caso vocês queiram utilizar ele como seu atacante, dá pra usar ele. Há vários outros personagens que eu deixei de fora da lista, alguns que eu não quis mencionar mesmo, pelo simples motivo de estar realmente abaixo do que. Mas fora isso, eu espero que vocês tenham tido uma boa noção dos DPS do jogo. Caso vocês queiram utilizar algum deles como DPS, eu recomendo utilizarem do forte para cima. Mas ainda assim, alguns que estão na aba do dá pra usar podem se destacar mais, dependendo da missão, ou dos inimigos. E é isso aí, caso vocês não concordem com algumas das minhas opiniões aqui, podem deixar nos comentários. Caso vocês queiram que eu fale de algum personagem aqui especificamente, deixem nos comentários que eu vou tentar responder. E espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.